Bom dia, professores da unidade escolar. Bom dia, gestores. Estamos aqui para mais uma TPC da área de conhecimento de ciências da natureza e matemática. Trazemos como tema hoje o Conviva, conversando com os educadores sobre a saúde mental. Esse tema ele se desdobra em duas ATPCs, essa é a primeira. Na próxima faremos a parte 2. Trouxemos como palavras-chave para essa formação convivência, saúde mental e desenvolvimento integral. Nesta formação, nós traremos também um vídeo da doutora Adriana Foz, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que estará ilustrando o tema estudado. Os objetivos desta pauta formativa são refletir com os educadores sobre a importância da saúde mental no ambiente escolar. Refletir de que forma a saúde mental do estudante interfere no processo de ensino e aprendizagem. Nós sabemos que desde o início do distanciamento social, quando os alunos deixaram de ir para a escola e começaram a ter ensino remoto, nós nos preocupamos demais com o cognitivo, com o engajamento cognitivo, o que eu vou ensinar, como o meu aluno vai aprender, de que forma isso vai chegar no meu aluno, Nós nos preocupamos demais com isso. E nesse momento nós estamos nos preocupando também com o engajamento emocional. E por isso trazemos para essa formação de hoje, esta pauta do Conviva, que está bem pertinente com o plano de ação que a escola tem traçado para uma busca ativa de alunos e para o engajamento emocional desses alunos também. O Conviva trabalha com 3 vertentes, que é convivência, corresponsabilidade e medidas de segurança. Eu já disponibilizei no grupo de WhatsApp de professores um texto conversando sobre saúde mental com educadores. Esse texto era uma leitura prévia e hoje faremos uma reflexão desse texto com 3 questões norteadoras sobre o que foi estudado lá. E a primeira questão é: o que é mente? A mente está intimamente relacionada ao estado de consciência. O ser humano, até onde sabemos, é o único animal capaz de pensar sobre o próprio pensamento e sobre o próprio sentimento. Apesar da consciência estar em pleno foco de pesquisas e descobertas, sabe-se o quanto trazer a consciência aos fatos e vivências traz maiores recursos de enfrentamento aos desafios da vida e do processo de busca e encontros com a felicidade e o bem-estar. Praticamente tudo o que fazemos exige que diversas áreas do cérebro ajam em conjunto. A mente, portanto, é o resultado daquilo que se passa em nosso cérebro. O inverso também é verdadeiro. Quando aprendemos uma habilidade nova, seja um esporte, uma língua ou ao tocar um instrumento musical, estas ações provocam mudanças em nosso cérebro. Um é a expressão do outro. Entre a mente e o cérebro estão os prazeres e as dores humanas. Reconhecer a mente é o início de todo o processo da saúde mental. Segunda questão: o que é saúde mental? A saúde mental tem sua história vinculada às diferentes visões que a sociedade tem da loucura. Já foi tida como manifestação divina, como heresia e possessão por espíritos malévolos que carecem de exorcização, desde a era medieval até hoje. Na época renascentista e ainda hoje, loucos juntam-se com mendigos e prostitutas como pessoas que devem ser afastadas dos olhos das cidades. Surgem então os manicômios ou instituições similares. Há diferentes definições sobre o que seja saúde mental e pode não ser tão simples de definir, uma vez que trata de uma dimensão subjetiva. De modo geral, as definições encontradas associam a saúde mental à capacidade para lidar com os desafios da vida,
tanto positivos quanto negativos. Envolve habilidades cognitivas, emocionais, de comunicação e comportamentais que são desenvolvidas desde a infância, fazendo com que nos tornemos cada vez mais capazes de lidar com circunstâncias mais e mais complexas. Podemos dizer que não há um conjunto de regras única que se aplique a todas as pessoas, em todas as culturas, que delimitam a boa saúde mental, mas há alguns aspectos considerados fundamentais para que ela exista. Boa qualidade de vida cognitiva, conseguir apreciar a vida, estar de bem consigo mesmo e com os outros, reconhecer as exigências da vida e lidar com elas, saber lidar com as emoções agradáveis e desagradáveis, reconhecer seus limites, buscar ajuda quando necessário. E aí a última questão: o que é transtorno mental? O transtorno mental está associado a um ou mais distúrbios em 6 domínios principais da função cerebral: pensamento, percepção, emoção, comunicação, físico e comportamento. O transtorno mental envolve a perturbação em uma ou mais funções cerebrais. No entanto, nem toda perturbação nestas funções significa a existência de um transtorno mental. Então é preciso entender que nem todo sintoma ou queixa psíquica se traduz em um transtorno, nem representa necessariamente um diagnóstico. Alguém pode se queixar de tristeza e não estar deprimido. Pode sentir ansiedade importante e não ter síndrome do pânico. Ser um pouco distraído e não ter transtorno de déficit de atenção. Nós, seres humanos, nós temos a mania natural nossa de determinarmos algumas patologias, né, durante a nossa vida. Então, estou muito triste, estou magoado, né, estou depressivo. Né? Sabemos que a depressão é uma doença, precisa de tratamento. É óbvio que a tristeza, né, a mágoa, sentimentos de complexos inferiores, tudo isso pode levar a uma depressão, não é mesmo? Mas o fato de estar triste, não estar legal no dia de hoje, isso não significa que seja uma depressão, né? O menino está distraído com a cortina da classe, está dando mais importância ao colega que está do lado. Então eu preciso fazer um relatório, preciso encaminhar esse menino para psicólogo, porque ele tem um déficit de atenção muito grande e não vai dar conta. E não é assim. A gente desenvolve ao longo da vida determinadas patologias em situações que elas não existem. De repente, falta um pouco de gestão, um pouco de organização, agrupamentos produtivos dentro da sala de aula, para que esse menino volte com a atenção para o foco da aula, não é? Os transtornos mentais são muito variáveis. O indivíduo pode apresentar um transtorno mental, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade leve e mesmo assim levar uma vida produtiva. Há casos de transtorno mental que os sintomas ocorrem de forma intermitente, de forma que o sujeito passa longos períodos sem apresentar sintomas e levando uma vida normal. Porém, há também casos mais graves e incapacitantes com prejuízos para o indivíduo, família e comunidade. Cuidado com a história de que transtorno mental ficar rotulando as pessoas como loucas, como incapacitadas. Vamos ter muito cuidado com isso. As diversas áreas da ciência que estudam a mente e os transtornos mentais estão, como outras áreas, em constante evolução. Sendo a mente humana algo tão complexo, a compreensão sobre os transtornos mentais também se transforma ao longo dos estudos e novas descobertas científicas. Mas podemos dizer que os transtornos mentais, de um modo geral, envolvem distúrbios de emoção, pensamento ou comportamento. Derivam de perturbações na função de vários circuitos cerebrais.
surgem de uma complexa interação entre fatores genéticos e ambientais. Podem variar de intensidade, levam a comprometimento funcional, interpessoal, social e profissional. Respondem a tratamentos baseados em evidências científicas fornecidos por profissionais treinados. O que os transtornos mentais não são? As consequências do mau exercício da parentalidade ou do mau comportamento. Resultado de fraqueza pessoal, de personalidade ou de caráter. Manifestações de intenções espirituais malévolas, causados por má nutrição ou causados pela pobreza ou por um estilo de vida. Nós estamos vivendo em um mundo mais complexo, um mundo onde estão ocorrendo mudanças constantes. Essas mudanças trazem incertezas e imprevisibilidade, né? Nós estamos num momento muito forte de ambiguidade entre o acesso a muita informação e a angústia, né? E a tecnologia que está tão forte em nossas vidas e que também traz mudanças nas relações. Desde a década de 1990, percebe-se que as rápidas transformações sociais têm trazido maiores possibilidades, acesso à informação, mas igualmente geram maiores exigências para o sujeito. Hoje necessitamos ter mais capacidades para lidar com este contexto, e estas nem sempre se desenvolverão naturalmente. A escola precisa considerar esses aspectos para a educação de crianças e jovens. Então, é o que eu sempre falo, né? Este ano foi um ano atípico, nós deitamos com o giz na mão e acordamos com um notebook, um celular, né? Com um centro de mídias, com um classroom, fora do contexto em que estávamos tão acomodados. Não é? Para os nossos alunos, isso também não foi fácil. Né? Isso gerou assim, mudanças drásticas e, em muitos casos, não é? Alunos tiveram que se reinventar, assim como nós também. Não foi fácil. O mundo passou a exigir coisas mais complexas, né? Tivemos que nos letrar digitalmente e letrar nossos alunos de alguma forma também. Né? Então, considerando todos esses aspectos, né, esse mundo mais complexo que nós estamos vivendo, esses jovens precisam de uma atenção maior nesse momento de distanciamento social, né, fora da escola, fora das delimitações do espaço escolar, né, praticamente dentro somente de seus domicílios. Né? Então, a escola precisa pensar em estratégias rápidas e eficazes de engajamento emocional para essas crianças.